Mais complexa for a sua vida, mais sintomas de angústia e ansiedade você vai ter. Foi isso que eu aprendi vindo para uma casa de mais de 600 metros quadrados, num condomínio bem legal aqui em Alphaville. Com o passar do tempo, a gente acredita que quando a gente vai ter mais, conseguir mais, uma casa maior, um carro melhor, a gente vai necessariamente se tornando mais feliz. Só que eu descobri que não é isso que faz as pessoas felizes. E aqui eu quero fazer um vídeo bem rápido para você, porque eu entendi, olhando para isso tudo agora, que quanto mais fácil, quanto mais simplificada for a sua vida, menos sintomas de ansiedade, de angústia, de depressão, de tristeza, de preocupação você vai ter. Porque as coisas são mais fáceis para você administrar. Qual que é o problema do ser humano? A gente está sempre querendo mais. Rede social, a gente olha para mais, a gente vê a casa do irmão, a gente vê a casa do amigo, a gente vê o condomínio. Só que a gente, quando consegue, é aquela frase que diz, né, que a gente sempre vive entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente percebe verdadeiramente que depois de um tempo, essas coisas já não têm mais poder sobre a nossa vida, já não fazem mais tanto sentido assim, já não fazem tanta diferença no nosso nível de felicidade. Então, nos últimos meses, eu venho percebendo que uma vida mais simplificada, e aí você pode imaginar uma vida mais simples e mais simplificada. E você viver de forma mais simples não é necessariamente você viver na pobreza, não é necessariamente você viver numa casinha de madeira, não é isso. Mas é você ter uma vida simplificada, uma vida que é fácil de acontecer. Você para de ficar pensando tanto em como você vai pagar as contas. Pantufa, vem cá. Você para de ficar pensando em tanto como você vai pagar as contas, como que você vai gerenciar uma casa desse tamanho, como que você vai fazer, o jardim, a empregada, sabe? O ser humano ele não foi feito, presta atenção, o ser humano ele não foi feito para ter uma vida complexa. Até pouco tempo atrás, a nossa a única preocupação do ser humano era ter uma casa e sustentar a sua família. Na verdade, ter um teto e sustentar a sua família. Hoje em dia não. Hoje em dia tem a escola particular, tem a fatura do cartão, tem os investimentos, hoje em dia tem toda a dinâmica da casa, hoje em dia tem as viagens, todo o planejamento que você tem que fazer. Por que o ser humano está experimentando tanta ansiedade, tanta angústia, independente do tanto que esse ser humano consiga na vida? Porque o nosso cérebro, ele não foi programado para gente ter essa vida tão complexa como a gente tem hoje. Até pouquíssimo tempo atrás, e quando eu falo pouquíssimo tempo, é porque isso aconteceu num lapso final da história. O ser humano trocava galinha por porco. O ser humano trocava semente por boi. O ser humano não fazia parcelamento, não tinha investimento, não tinha cartão de crédito. Então tudo isso é muito complexo e tudo isso é muito, muito, muito recente. E é por isso que as pessoas não sabem lidar com a parte financeira. Porque realmente o nosso cérebro, o nosso organismo, a nossa biologia, ela não foi feita para isso, ela não está pronta para isso. Então eu estou entendendo, e já faz tempo, porque inclusive eu criei a Escola Gênesis com esse propósito, Escola Gênesis, o começo de tudo, que nós precisamos nos aproximar do começo das coisas. Está chegando um tempo onde a gente vai precisar voltar para casa, onde a gente vai ter que simplificar a nossa vida, onde a gente vai ter que botar o pé no chão, mais uma vez, onde a gente vai ter que cultivar o nosso próprio alimento. Você já está percebendo isso acontecendo? Para que a gente pare de experienciar tanta angústia, tanta ansiedade, tanta insatisfação, independente do que a gente tenha. Que esse vídeo te alcance, que ele faça alguma diferença aí na sua vida, tá bom? Um beijo, eu sou Cardoso Mundo, marido, pai, empresário e terapeuta. Você não me conhece, está me conhecendo agora, clica aqui no joinha, não esquece não, porque é importante aqui para o YouTube, clica no joinha, tá? E se inscreva aqui no meu canal. Um beijo!